Veja, imaginar que um treinador possa vender camisa como um centroavante, nunca. Agora, qual é o papel do marketing Tá aí treinador? um desafio para vocês, hein? Não, mas o boneco do Tite... Ele tem um papel muito mais importante. Quer dizer, quando um time como o Corinthians não troca o Tite na queda perante o Tolima, não troca na sequência de derrotas, mantém esse apoio, dá essa condição de trabalho, ele vaiado pela torcida e a gente prestigiando. Quando eu vou conversar com o presidente de uma multinacional, é outro diálogo. Dá um recado que é aqui diferente de uma um clube que em um né? ano troca 4 técnicos, que faz do técnico um fusível para salvar o rabo do presidente. Então, o ganho do técnico ser tratado desse jeito no clube tem um valor muito maior do que a mera comercialização. Isso foi uma direta ou uma indireta a algum rival? Imagina, nós não temos rivais. Nós só temos... exemplo, né? Entendi. Não, mas, Beto, entendi. Isso que o Rosenberg falou é importante, porque claro. essa manutenção do Sem treinador dúvida. dá uma ferramenta de trabalho para o marca e pode falar, você pode investir no meu clube, porque você vai ter continuidade. O técnico do Manchester está há mais de 20 anos no cargo. E tá aí, o do Arsenal está anunciando que vai sair, que está 19. Exatamente. Vai então, que ele vai sair. Eu queria perguntar a você, Duílio, houve algum momento em que você e o Roberto tiveram que amparar emocionalmente o Tite? Acho que... Eu pergunto isso porque os jogadores, eles têm um respeito por vocês muito grande. E muitos dizem que você os acompanha até nas suas casas, vocês vão na balada, entre aspas, tem que sair, tomar aquela cervejinha. Então vocês estão servindo de amigos. E todo o elenco do Corinthians, e hoje a gente assistia o Neto no São Paulo Acontece, e estava lá o Paulo André, estava lá o William e o Alex. Eles diziam o seguinte: no mundo do futebol só tem traíra. Eu acho que foi muito forte, porque é uma generalização absolutamente perigosa. Mas o mundo do futebol realmente tem figuras que não condizem com o futebol. E vocês são muito bem avaliados. Assim como o Gobi foi muito bem avaliado pelo elenco, vocês são muito bem avaliados. Então, eu queria saber, o Tite, em algum momento, pediu colo e vocês absorveram todo aquele momento de fragilidade mesmo? Queria que você contasse se aconteceu isso durante essa trajetória do Tite no Brasileiro. Não digo colo, né? Mas em todo momento que foi contestado, a diretoria, principalmente também nosso presidente, colocou que o Tite seria mantido, que o trabalho era bem feito e que ele continuaria no cargo. Então acho que essa tranquilidade ele sempre teve. Tudo que foi falado fora, acho que a gente escutou durante o campeonato pelo menos umas 10 vezes. Você está em casa, escuta o rádio, lê um jornal que o Tite caiu, o Tite não é mais treinador do Corinthians. E o Tite sempre soube que isso não ia acontecer. Sempre teve a certeza de que nós estávamos com ele. A gente sempre teve esse diálogo, a gente sempre conversou claramente, abertamente, sincero, né? Todos, dos dois lados. Então acho que essa tranquilidade ele sempre teve. Em nenhum momento ele foi pego de surpresa ou teve a insegurança de que não ficaria mais. Tá, legal. Bom, para homenagear então esse momento, vamos ver o dia de craque dele, do Tite, que é merecedor então de todo o nosso aplauso. Acompanha, meu craque. Ele foi de chegada e disputada do título paulista. Ele foi de chegada e disputada do título ano passado. E para cada título que tu não conquista, tu fica mais próximo de conquistar. Ele conquistou um campeonato extremamente difícil, com toda a competência, com todos os números mostrando a ele o quanto ele é merecedor do título. E eu só fico com um gostinho amargo. Nós somos a equipe mais disciplinada do campeonato.
E não merecia expulsão hoje para daqui a pouco perder esse título que para mim é muito importante. Para mim é muito importante. Ela é campeã, com todos os dados, e sendo a equipe mais disciplinada. Dá para jogar bola e não quebrar ninguém. Essa é a mensagem que está também nessa equipe do Corinthians. O campeonato ele é construído em 38 jogos. Né? A construção dessas 21 vitórias, a construção de uma equipe que ela procurou e treinou sempre vencer, de uma equipe que foi o melhor saldo, de uma equipe que melhor se defendeu. Ela construiu ao longo desse tempo todo aquilo que eu gosto de bater bastante, que é merecimento. Esses números, eles traduzem isso. Essa alegria que dá para ouvir do outro lado, ela é traduzida dessa forma. Olha, Roberto, impressionante, né? Esse foi praticamente o final do dia do Tite, depois ele foi para casa, não participou da festa lá, onde foi a confraternização do Corinthians. Mas sabe como começou o dia do Tite? Ele saiu da concentração do Corinthians ali na região da Angélica, onde está concentrado no hotel. Higienópolis ali. Higienópolis. E ele foi para uma igreja rezar. 9 horas da manhã ele estava na missa rezando antes de começar o dia de trabalho dele. É uma rotina dele. Eu acho que é importante. Eu estava nesse momento no vestiário do Corinthians. Logo após o término da partida, eu fui para o vestiário do Corinthians e comemorando também, né, Beto? E pude acompanhar. Eu estava celebrando. Sim, celebrando, claro. Um momento importante da história do futebol. Porque esse programa retrata exatamente aquilo que eu sinto, de trazer essas pessoas aqui para poder mostrar para o craque do todo o Brasil, a nação corintiana, quem são os que fazem o sucesso de uma equipe. E aí, foi bem, hein? Eu quero registrar o seguinte: em todo aquele clima de euforia, todo aquele clima, aliás, o Roberto Andrade disse para mim: Beto, entra aí. Entrei lá no vestiário, fiquei com os jogadores e tal, e vi o Andrés absolutamente ansioso para falar com o Tite. E o Tite na coletiva, e o Andrés: cadê o Tite? Cadê o Tite? Falei: tá na coletiva. Ainda? Para. E ele tirou o Tite da coletiva e entrou numa sala ao lado. E naquele momento, eu quero saber se é verdade ou não, a gente está esperando o presidente André Sanches, a gente pode confirmar, mas vocês podem dizer. Naquele momento, Roberto, ele chamou o Tite e disse: você está mantido como treinador do Corinthians? Foi nesse momento no vestiário que o Andrés, trancado com o Tite numa sala anexa, que ficava em anexo à sala de imprensa, falou: Tite, você é o treinador do Corinthians para o ano que vem? Não, eu acho que não foi nesse momento, porque a gente já vinha conversando sobre isso há alguns meses atrás e nós nunca tivemos dúvidas em renovar o contrato do Tite. O que o Andrés foi falar com ele ali, como nós também falamos, foi agradecer o trabalho dele, a honestidade do trabalho dele, o bom senso que ele teve o ano inteiro, porque eu vou confessar uma coisa a vocês: o campeonato começa, aí são mais 30, além do primeiro jogo, são mais 37 jogos e os obstáculos vão crescendo, ficando cada vez maiores, porque o campeonato vai se afunilando, a gente não pode errar a cada rodada, você não tem mais espaço para recuperar aquilo que você deixa de ganhar e os obstáculos ficam maiores. E o Tite se mostrou muito grande perante ao elenco, porque você sabe, o Corinthians hoje não tem 11 jogadores titulares, nós temos 15, 16 jogadores e todos sabem que o mais difícil no futebol é na hora de escalar, você tem que pôr num banco um Alex, um Jorge Henrique, um Adriano, e todo mundo sabe a dificuldade que é o jogador desse nível entender que ele tem que ficar no banco. E graças ao Tite, que nós não tivemos nenhum tipo de problema com nenhum jogador. Chicão, capitão do time, e foi um obstáculo difícil de ser ultrapassado por todos. E com tudo isso, nós sabemos que o futebol, às vezes, por muito menos que isso, a gente fala que desanda, que é um termo muito usado no futebol, e todo o trabalho se perde. E nós conseguimos, graças à comissão técnica, passar por tudo isso e chegarmos ao título. Tá certo. Eu queria perguntar a você, Gobi, dá uma olhada no tênis do Fernando Fernandes. De novo, sempre que ele vem aqui, vocês fazem isso com ele. Vamos dar uma feijão, vamos dar um close no tênis do... Olha só o tênis
A televisão é a cores. Eu quero só perguntar... Doutor Mário, o senhor é uma pessoa de bom gosto, não entre nessa resenha reacionária. Eu quero perguntar a você, Mário Gobi... Combina com óculos. Diretor de futebol do Corinthians. Chegasse um jogador com um tênis rosa, choque assim, você deixava entrar para treinar ou não? É mais choque do que rosa. Você é um cara de vanguarda, Mário. Pensa aí. Eu diria duas coisas. Uma reunião. Agora ele tem que falar com o futuro presidente do Corinthians. Então, não tenha papas na língua, como você nunca teve. Eu diria o seguinte. Primeiro, por isso não provoque, é cor-de-rosa choque. Segundo, não fosse o gogó e os pés, a minha mente estava na dela. No corpo da mulher, nota 10. Dá um close nela. É um poeta. Uma brincadeira, hein? Olha, deixa eu falar só uma coisa do Tite aqui. O Fernandinho tá na fila. Ô, Beto, fala muito, Beto. Não, sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Eu vou explicar só um detalhe a você. Manda o Zeca dar um tempo, Beto. Não, eu sei, mas só para eu preciso realmente nesse momento, eu preciso para um break comercial. Mas antes do intervalo comercial, eu queria pedir 1 minuto de silêncio todos nós aqui. Eu vou pedir ao nosso lounge, por favor. Eu queria pedir às pessoas, por favor. Eu queria que as pessoas pudessem olhar para os monitores. Por favor, podem olhar para o retorno lá. Vocês no lounge. Eu vou pedir 1 minuto de silêncio a todos, por favor. Por favor. E a nós aqui. Porque, como o Mário Gobi disse, dia 4 de dezembro de 2011, o céu ficou mais feliz. O céu ganhou um craque absolutamente genial para se compor com todos aqueles que lá estão. Morria um brasileiro de nome, o Sócrates brasileiro, o nosso Dr. Sócrates. Então, os craques, eles jamais morrem e jamais envelhecem. Eles se eternizam. Eles permanecem para sempre. E o Sócrates brasileiro, ele se eternizou no Corinthians. Ele só jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e no Corinthians e na seleção brasileira. Ele foi um gênio da bola, ele foi um espetáculo em campo. Então, assim como todos homenagearam o Dr. Sócrates no domingo, no dia 4 de dezembro, e ele levou absolutamente o título para o céu, e a gente via lá imagens do Sócrates sendo levadas para o céu por bexigas que as torcidas organizadas do Corinthians fizeram. Foi uma atitude maravilhosa. Então, eu vou pedir aqui a vocês, Sócrates, eu quero te dar os parabéns, meu irmão, porque a gente se conhecia, éramos amigos, e você só deu alegria para todo mundo, para o corintiano, para o botafoguense lá de Ribeirão Preto e para a seleção brasileira. Você realmente está absolutamente cravado no coração de todos nós. Então, antes desse intervalo comercial, eu vou pedir 1 minuto de silêncio, e eu queria aqui que a minha bancada pudesse homenagear. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos homenagear o Dr. Sócrates? Então, é o doutor da bola e do calcanhar. Viva, Dr. Sócrates!